Eu abandonei 9 anos de uso do MacBook para transicionar completamente para um iPad Pro como minha única máquina principal para trabalho, estudo e dia a dia. E agora em fevereiro eu completei 3 meses desde que eu fiz essa pequena loucura. Porém, agora que eu simplesmente já não tenho mais meu MacBook comigo e o iPad ele de fato se tornou a minha única máquina de trabalho, a minha única máquina de estudo e a minha única máquina pro dia a dia, eu cheguei numa conclusão concreta se realmente valeu a pena essa transição ou se eu voltaria a usar um MacBook depois que eu me habituei a usar o iPad Pro. E eu já vou ser muito direto e reto ao ponto. Existem sim pontos muito positivos dessa troca, mas ao mesmo tempo também tem alguns pontos negativos. E eu vou tentar passar para vocês todos eles até o final desse vídeo, caso você aí tá pensando se você compra talvez um Mac ou um iPad. Bom, fica aí até o final que hoje você vai descobrir. Vai soar muito velho o que eu vou falar agora, mas é a realidade. Se você já tem 30 anos ou você passou dos 30 ou você tá próximo disso, inclusive esse ano eu completo 30, você vai entender o que eu tô falando. A nossa geração ela se criou com teclado e mouse. Isso porque a nossa geração é a última que tem lembranças de como era o universo sem qualquer smartphone, qualquer conexão à internet, qualquer computador em casa. E a gente viu toda essa transição. Eu lembro muito bem como foi o meu primeiro computador chegando e eu conseguindo conectar pela primeira vez na internet através de uma internet de escada. E é óbvio, a gente se criou no teclado e no mouse. Ponto. Touchscreen, ele veio a se popularizar, veio a existir muito tempo depois. Então trocar totalmente o teclado e o mouse, ou o teclado e o touchpad, se você é acostumado com notebooks, por um dispositivo totalmente touchscreen, é algo que quebra a zona de conforto pra galera da nossa época. De fato, isso é uma realidade. Eu sou da época do computador do milhão, né, minha gente? Me respeita. O computador do milhão geração 3 é irado. Ele vem com super processador Intel, CD-ROM para você jogar, ouvir suas músicas e ver seus shows prediletos, caixas de som e microfone. Olha só um dos modelos dessa geração, que você compra agora, com parcelas a partir de R$ 63 mensais. É óbvio que a gente se adaptou e se acostumou com o touchscreen por causa dos iPhones da vida, dos smartphones em si, e transicionar por completo para um dispositivo como o iPad, que é totalmente touchscreen, também não seria um grande problema somente por causa do teclado e mouse, mas que quebra a zona de conforto e é sim um tanto quanto desconfortável de cara, isso eu não posso mentir para vocês. E aí é que entra o primeiro choque dessa transição, o primeiro ponto negativo para mim. Por mais que a digitação com o teclado virtual que existe no iPad e a tela do iPad sendo muito responsiva, você consiga assim dar conta de tudo que você precisa em relação à digitação, navegação na internet, às vezes criar um documento ou até mesmo fazer uma edição ali de escrita em vídeos, você consegue, mas não é a melhor experiência. Até porque mesmo que você use uma case que você consiga modificar ali um pouco o ângulo de uso do aparelho, continua sendo uma digitação em tela que não é tão legal quanto você ter uma digitação com um teclado e com um mouse ou um teclado e um touchpad. Não é. Então por isso, logo depois de uma semana de uso do iPad, eu já senti a necessidade de uma capa teclado e eu acabei fazendo essa compra aqui, vou tirar essa caixa daqui para mostrar para vocês, que é o Slim Folio Pro da Logitech, que é uma capa teclado muito boa, e o Magic Trackpad da Apple, que enfim, dispensa apresentação. Todas as funcionalidades e gestos que você tem com todos os outros dispositivos Apple, você também tem com o teu iPad. E eu particularmente prefiro um trackpad porque eu sou mais acostumado por causa do MacBook. Bom, logo depois, vou deixar aqui de lado o iPad, eu recebi esta belezinha aqui, que é um Magic Keyboard da Gujodoc, que eu venho testando desde então e ele vem sendo, enfim, o meu teclado principal. Ambos os dois são incríveis, ok? Tanto esse Magic Keyboard quanto o Slim Folio Pro, mas eu não vou focar tanto aqui nesse vídeo para falar sobre eles, porque vai ter um vídeo completo dedicado. Mas tanto um quanto o outro são incríveis. E sim, resolveram o meu problema ali, enfim, da falta de um teclado e de um trackpad. Mas, como eu disse para vocês, usar o trackpad ou não é, enfim, uma escolha sua, porque você também pode conectar ele a um mouse. Ele funciona com qualquer mouse Bluetooth que você compre. Inclusive, eu tenho um mouse que eu uso com ele também, às vezes, muito pouco, mas eu acabo usando em algumas situações e também funciona perfeitamente bem. E como eu não tenho nenhum minuto de paz nessa vida, como eu já testei todos esses produtos que estão na mesa e todos eles me atenderam muito bem, eu tenho certeza que vão atender vocês também, eu já tenho outro chegando para eu poder testar.
E todos esses que estão na mesa estarão à venda, individual ou até mesmo o combo aqui do Magic Trackpad com o Slim Folio Pro. E no caso do Gujo Dock, ele já tem um trackpad embutido no próprio teclado. Então, os dois são incríveis. Se vocês se interessarem, vai ter link para vocês aqui na descrição, beleza? E claro, para você não perder os conteúdos que vão vir sobre eles, já se inscreve, ativa o sininho, beleza? Problema do teclado resolvido, agora vamos falar sobre a portabilidade. Ele realmente é muito compacto, principalmente comparado a levar para baixo e para cima um MacBook ou um notebook. Bom, o MacBook que eu usava era o MacBook Air, ou seja, o MacBook mais leve da Apple. E eu não vou mentir pra vocês, eu já estava muito habituado a levar ele dentro da minha mochila. Ele ocupava assim um pouco de espaço, porque ele tem 13 polegadas, mas o peso dele ali, que era pouquíssima coisa a mais de 1 kg, realmente não era tão pesado assim. Bom, quando eu tô usando meu iPad no modo iPad, somente o iPad, a Apple Pencil e no máximo uma case, uma capinha com ele é muito leve. E ele ocupa menos espaço pelo tamanho de 11 polegadas, ser realmente muito compacto. Aí, meu querido, show! Você leva e nem percebe que você está levando um dispositivo principal dentro da mochila, porque realmente é muito leve, é muito compacto. Agora, como no caso eu ultimamente venho levando o meu teclado para baixo e para cima em todo e qualquer lugar que eu leve meu iPad, e praticamente o iPad fica aqui conectado com ele o tempo todo, ele acaba adicionando mais peso. Continua muito compacto, porque ainda assim é 11 polegadas, é menor do que o MacBook, mas o peso aumenta bastante e ele beira ali os 850 a 870 gramas. Ou seja, não é tão diferente do peso de um MacBook, por exemplo. Então, em relação ao peso dentro da mochila com o teclado, não muda tanto em relação a quando eu levava somente meu MacBook. Mas, no quesito espaço, por ele ser menor, isso sim ele sai ganhando. Então eu vou dar sim o ponto de ser um dispositivo muito compacto, mas tem os poréns, como eu acabei de explicar. Autonomia de bateria. Aqui eu não vou me estender tanto, eu vou ser direto e reto ao ponto. Com o meu MacBook Air eu tinha uma melhor autonomia de bateria, o que não significa que a autonomia de bateria do iPad Pro é ruim. Aqui com aplicativos mais leves para uso do dia a dia, como YouTube, navegação na internet, streams, estudo e tudo mais, que não desempenham tanto do processador, eu alcanço fácil 8 horas de uso direta, sem precisar dar uma carga nele. Agora, quando eu passo ali para uma edição de vídeo, um Photoshop, um Procreate, que são, enfim, aplicativos que demandam mais do processador, como jogos também, aí sim ele acaba tendo uma autonomia bem menor, de 3 horas e meia, 4 horas, que mesmo sendo bem menos do que, enfim, para uso do dia a dia, ainda assim dá conta do que eu preciso. Normalmente, com esse tempo, eu consigo fazer uma thumbnail aqui, uma capa dos vídeos e até mesmo editar um vídeo por completo, sem precisar, enfim, colocar ele para carregar novamente. Às vezes, até mesmo editar 2 vídeos sem grandes problemas. Então, para mim, está perfeito, está dentro do que eu esperava. Nada de surpresa por aqui. Em relação a estudo, aqui eu nem preciso me estender, porque, enfim, quem acompanha o canal sabe muito bem que desde quando eu tinha o meu iPad 6 com a minha Apple Pencil de primeira geração, eu já falava e deixava muito claro que eu não conseguiria mais abandonar, enfim, o ecossistema iPad, o iPadOS em si. Porque a possibilidade de eu ter o split screen, usar 2 aplicativos ao mesmo tempo, simplesmente abriu um leque ali gigante de novas funcionalidades para eu poder estudar e para eu poder trabalhar. Como, por exemplo, estar lendo um livro, fazer anotações ao mesmo tempo, ou assistir um vídeo fazendo anotações ao mesmo tempo. Claro, outras funcionalidades como, por exemplo, ler um livro e eu conseguir também fazer pesquisas ali direto na internet. Isso para mim é simplesmente incrível, não abro mão. O conjunto iPad e Apple Pencil para mim é simplesmente assim indispensável. Eu não consigo mais viver sem. E algo que eu venho fazendo bastante agora com o iPad Pro e minha Apple Pencil de segunda geração é eu assistir algumas videoaulas de alguns cursos que eu estou fazendo na TV no meu quarto, enquanto eu faço anotações direto ali, deitado na cama ou sentado, com o meu iPad e minha Apple Pencil. Então, gente, para estudo, eu não preciso falar muito. É o melhor combo que existe. E já que a gente tocou no assunto iPad e Apple Pencil, é sobre ela que a gente vai falar agora. Bom, Apple Pencil. Eu já tinha a Apple Pencil de primeira geração, agora estou com a de segunda geração, que é a compatível com o iPad Pro, e ela é simplesmente incrível. Não tenho muito o que dizer. Ela é maravilhosa, ela tem funcionalidades a mais que não existiam na Apple Pencil de primeira geração, que são sim um diferencial. Caso você trabalhe com design, caso você trabalhe com edições, caso você trabalhe, enfim, com ilustrações digitais. Se você não é um designer, se você não vai fazer uma ilustração, uma edição, talvez essas funcionalidades não vão ser tão úteis para você e não vale a pena você gastar a grana pesada que custa uma Apple Pencil, ok?
aí a minha dica é a seguinte: tenha sim uma caneta em conjunto com o teu iPad. Mas, se você não é um designer, se você não vai ter essas necessidades, busque por uma boa alternativa mais barata, ok? Porque isso daqui custa muito caro e para a grande maioria das pessoas que só querem fazer algumas anotações e usar para estudo, para dia a dia, com certeza uma alternativa mais barata vai ser a melhor opção. Trabalho. Talvez esse seja o ponto que você mais aguardou dentro desse vídeo. Vamos falar sobre trabalho agora. Bom, eu trabalho com o YouTube e também com as outras redes sociais, Instagram e TikTok, e praticamente tudo que você assistiu até então foi produzido dentro de um MacBook Air, que iniciou com o MacBook Air i5 lá atrás em 2015 e depois em 2019, ali para 2020, eu transicionei para um MacBook Air M1. E, enfim, lá dentro eu usava dois aplicativos, Premiere e Photoshop, ok? Ponto. De 3 meses para cá, tudo que você viu sendo produzido aqui para esse canal, seja em vídeo, capa dos vídeos ou nas outras redes sociais, foram produzidos aqui dentro do iPad Pro. E bom, eu tinha comigo que eu não iria conseguir, enfim, abandonar o Premiere e, enfim, não conseguiria me adaptar com o Photoshop Mobile, que ele existe, enfim, a possibilidade ali de você ter o Photoshop também no iPad. E eu não podia estar mais enganado. E que bom que eu estava enganado e que eu provei isso. Porque realmente, hoje eu transicionei, eu abandonei o Premiere e eu estou usando o LumaFusion. E gente, o LumaFusion para mim vem sendo a melhor experiência de edição de vídeos desde que eu comecei a trabalhar com edição de vídeos. É um editor incrível. Ele é perfeito tanto para você usar no modo iPad apenas com o toque, ou seja, com as suas mãos, e até mesmo com a própria Apple Pencil, ou para você usar, enfim, com um combo ali, trackpad e teclado. É simplesmente um editor que descomplica tudo que normalmente é mais complicado no Premiere. Eu já tinha muita habilidade com o Premiere e agora no Luma eu consigo fazer muito mais coisas. Sério, de uma forma muito mais simples. Mas eu não vou me estender tanto em relação ao Luma porque eu posso fazer um vídeo completo falando sobre ele. Deixem aqui nos comentários se vocês quiserem. E o Photoshop Mobile, bom, no início, eu não vou mentir pra vocês, eu assustei um pouco mais depois de 2 trabalhos ali dentro, eu já peguei um pouco mais de habilidade, fui me habituando um pouco mais ali com o sistema. Ele é um pouco diferente, ao mesmo tempo que ele é bem similar, mas hoje, depois de 3 meses, o que eu posso falar pra vocês, com muita certeza, é que eu não voltaria pro Photoshop Desktop, ok? Ponto. O Photoshop Mobile, junto com a Apple Pencil, me deu ali um leque muito maior de possibilidades, funcionalidades, ferramentas para eu soltar a minha criatividade. E as capas de vídeo que eu venho fazendo ultimamente com o Photoshop Mobile e a Apple Pencil ficaram muito melhores, enfim, muito melhores do que as que normalmente eu fazia com o meu MacBook Air. Eu vou deixar aqui uma comparação para vocês verem. Realmente, assim, eu tô gostando bastante dessa experiência e tô amando esse conjunto aqui, Apple Pencil e Photoshop Mobile, simplesmente incrível. E o último ponto de trabalho aqui se complementa com o que eu disse antes, que, enfim, eu tô tendo mais possibilidades, mais ferramentas, e isso não se aplica somente nos aplicativos principais, LumaFusion e Photoshop, porque agora eu também tô tendo a oportunidade de explorar outros aplicativos que eu não tinha antes, como por exemplo, Procreate, como por exemplo o Canva, que eu não usava no meu MacBook Air, agora eu também uso ele em alguns trabalhos, não tanto, mas uso. E também agora eu tô começando a me arriscar um pouco mais no Adobe Illustrator, que eu tô começando a estudar um pouco esse software, que antes mesmo eu tendo acesso eu não explorava tanto. Aqui no iPad eu comecei a explorar mais e realmente vem sendo uma experiência incrível. E como nessa vida nada é perfeito, é óbvio que existem pontos negativos e agora eu vou falar sobre eles. Começando já sobre trabalho, que é exatamente o que a gente já estava falando. Bom, para quem não sabe, fora do YouTube eu dou aulas de inglês, então eu trabalho bastante com impressora e também videochamadas. Bom, em relação às impressoras, se a sua impressora ela não é uma impressora AirPrint, ou seja, ela não se conecta automaticamente ao Wi-Fi, ela não tem essa funcionalidade, você não vai conseguir fazer impressões conectando, mesmo que você tenha um adaptador à sua impressora direto no iPad, ok? Não tem como, o iPadOS não tem essa funcionalidade. Tenha isso em mente. Se você não tem uma impressora Wi-Fi, infelizmente você não vai conseguir usar ela. Ponto. Bom, o segundo ponto é que mesmo a webcam,
enfim, a câmera frontal, né, do iPad ela seja uma câmera com uma qualidade razoável, que com boa iluminação você consegue ter uma boa qualidade, o ângulo, mesmo com o Central Stage ali, que é aquela funcionalidade que a Apple apresentou, aonde o iPad ele tenta te enquadrar, não é boa. Principalmente se você usar o teu iPad ali com uma capa teclado na horizontal. Se você usar ele na vertical, melhora, mas mesmo assim não é a mesma experiência do que usar, enfim, uma webcam, por exemplo, como era o caso do meu MacBook Air. E aí é que tá, periféricos externos, ou seja, alguns dispositivos, produtos externos, eles não se conectam em todos os softwares, em todos os aplicativos, em todos os sites, como por exemplo a webcam que eu uso bastante. Ela conecta no iPad, se você conectar aqui através de um cabo USB ou um adaptador, mas você só consegue usar com FaceTime, você não consegue usar com qualquer nenhum outro aplicativo. Infelizmente, ainda não é possível. E nem todo mundo usa FaceTime, infelizmente também. Então assim, para esse sentido, eu senti bastante um baque sim nessa transição, porque com o meu MacBook Air era perfeito, eu conseguia trabalhar ali perfeitinho. Aqui eu venho tendo esse probleminha, mas que também não é um problema tão grande assim. O segundo ponto negativo para mim é que mesmo o iPadOS sendo um sistema que já vem estando no mercado há um bom tempo e ele já foi otimizado pela Apple, continua sendo um sistema muito novo comparado ao macOS. E várias funcionalidades, como a gente já conversou antes, não estão disponíveis aqui no iPadOS, infelizmente. Outro ponto é que alguns aplicativos não estão otimizados para o uso do iPad, como é o caso, por exemplo, do Mercado Livre, Magazine Luiza, OLX e vários outros. Para contornar esse problema, eu não instalo esses aplicativos no meu iPad e eu uso eles no modo desktop, enfim, acessando eles pelo meu navegador, que daí eu consigo ter a experiência comum de uso ali daquele aplicativo, ou seja, do site em si. Mas o aplicativo mesmo eu acabo não instalando aqui no meu iPad. Como é o caso do próprio YouTube, que mesmo sendo um aplicativo muito completo, tem várias funcionalidades que você tem no modo, enfim, navegador ali no modo desktop, que você não tem, enfim, no aplicativo para o iPad ou até mesmo para o iPhone. Então, esses aplicativos em si eu acabo não instalando e usando no modo navegador. Outro ponto negativo é que, como vocês viram, você vai ter sim a necessidade de fazer a compra de alguns acessórios para você ter a melhor experiência de uso do teu iPad, e isso vai te custar uma grana a mais. Como por exemplo, eu acabei comprando uma webcam, eu acabei comprando uma capa teclado, eu acabei comprando um trackpad, já tinha um mouse, mas também, enfim, acabei comprando outro ali que ia me servir. Também comprei a Apple Pencil, ou seja, você vai estar sempre gastando com algo a mais. No caso de um notebook ou MacBook, por exemplo, você compra o MacBook e no máximo que você vai comprar é um adaptador ali, USB-C, e é isso. Aqui, enfim, o céu é o limite. Se você quer ter a melhor experiência, você vai comprando. E enfim, cada dia parece uma coisa diferente para você comprar. E isso é um tanto quanto chato. E os últimos pontos negativos que eu tenho para compartilhar com vocês são os seguintes. O primeiro deles não é um ponto negativo para mim, mas pode ser para você. Se você, meu querido, minha querida, tem o hábito de usar aplicativos ou softwares craqueados, ou seja, não autorizados, você sabe do que eu tô falando, o iPad não é para você, ok? Ponto, porque você não consegue, enfim, craquear qualquer software ou instalar qualquer aplicativo ou software externo ao que existe dentro da App Store, o que é outro ponto negativo. Por quê? Mesmo que você não use um aplicativo ou um software craqueado, não autorizado, ele seja um software autorizado, um aplicativo autorizado, se ele não estiver disponível dentro da App Store, você não vai conseguir instalar no iPad. Então fique atento a isso. Se você usa algum software, algum aplicativo que, enfim, seja útil para o seu trabalho, para o seu dia a dia, para o seu estudo, e ele não esteja disponível dentro da App Store, enfim, o iPad ele não vai ser para você. Você precisa estar atento a isso. Pode ser que isso mude com o tempo e a Apple libere um pouco mais o iPad para que, enfim, a gente consiga fazer alguns downloads externos. Pode ser que sim, mas por enquanto continua sendo o mesmo. Você vai depender da App Store. Agora sim, dados os pontos positivos e os pontos negativos, vamos para a conclusão. Vini, depois desses 3 meses usando o iPad Pro como sua máquina principal, você voltaria para o MacBook Air? Você se arrependeu dessa troca? Eu vou ser bem direto e reto ao ponto e dizer para vocês, não, eu não me arrependi e não, eu não voltaria a usar o MacBook Air como minha máquina principal. Basicamente porque mesmo tendo os pontos negativos, os pontos positivos para mim pesaram mais. E o iPad Pro aqui,
com a Apple Pencil, como eu disse antes, me deu mais liberdade criativa, mais ferramentas, mais possibilidades e vem me colocando ali numa experiência de querer mais novidades. Ou seja, estou explorando mais aplicativos, estou explorando mais possibilidades. E isso para mim é simplesmente incrível, algo que normalmente eu não fazia quando eu trabalhava somente com o meu MacBook. Teria um MacBook de novo? Com toda certeza. Talvez não um MacBook. Se um dia eu me interessar por programação, se um dia eu me interessar talvez por animação 3D, que exige mais desempenho e alguns softwares bem específicos, pode ser que eu comprasse ali talvez um Mac Mini, um iMac ou quem sabe até mesmo, enfim, um MacBook Pro M3, mas se um dia eu me interessasse por essa área. Porque caso contrário, tudo que eu preciso e tudo que eu quero trabalhar, eu posso aqui com o meu iPad Pro, ele dá conta sem problema nenhum. E o vídeo foi isso mesmo, eu espero real que vocês tenham curtido esse conteúdo aqui com a minha opinião mais que completa, sincera, honesta, direta e reta ao ponto sobre essa transição de um MacBook Air para um iPad Pro M1. Comenta aqui embaixo o que você achou, comenta aqui embaixo se você pretende fazer essa troca, se você está na dúvida, se você pretende comprar um MacBook ou talvez um iPad para ser a sua máquina principal. Enfim, vamos trocar uma ideia, a caixa de comentários está aberta, ok? Não sai do vídeo sem deixar o teu like, não sai do vídeo sem se inscrever e ativar o sininho para você não perder mais nada que vai vir daqui para frente. E claro, não sai daqui sem, óbvio, me seguir nas outras redes sociais, Instagram e TikTok principalmente, ok? Vejo vocês na próxima, até mais. Falou!